Shalom, família MCR, shalom a todos. É um prazer estar com vocês reunidos para mais um tempo de devocional. Tema dessa semana, avistando os territórios da promessa. O título da mensagem de hoje é Entre o Sonho e a Realidade. Para discorrermos sobre esse devocional, quero ler um texto com os irmãos que está lá em Gênesis 45, versículos 7 e 8. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Acho que vocês já descobriram sobre quem nós vamos falar. Sobre José. José, ele tem uma história muito interessante e ele reflete muito bem essa relação entre sonho e realidade e que traz luz sobre essa imagem que está sendo tão bem defendida nessa semana através desse tema. A imagem que fala do momento em que avistamos os territórios da promessa. A história de José a gente conhece bem, mas fazendo uma passagem bem rápida, José foi aquele jovem que com 17 anos tem dois sonhos proféticos, onde ele se vê diante de uma plantação e o feixe dele é o maior e os irmãos se curvam diante do feixe dele. E depois ele vai ter um outro sonho onde ele faz uma alusão ao sol e à lua, tipificando os pais que se curvam diante dele. E dentro desses dois sonhos é interessante porque esses dois sonhos apontavam exatamente para o momento em que José ele tinha a experiência dele com a promessa. E por incrível que pareça, foi exatamente essa experiência dele com a promessa de Deus que alimentou a ira, o ódio, a inveja dos seus irmãos e que fez com que ele fosse vendido por esses irmãos como escravo ao Egito. Em outras palavras, foi exatamente no momento em que José se sentiu mais próximo de tudo aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele, foi quando ele foi obrigado a se ver mais distante. Pelo menos essa era a realidade que estava diante dele. E aqui, já no capítulo 45, dos dois versículos, nós vamos estar vendo o momento em que José ele testemunha isso para os irmãos, o resultado de tudo isso. E ele diz: ei, não foram vocês que me tiraram de casa, não foram vocês que me trouxeram até aqui, não, foi o próprio Deus. E Ele me trouxe aqui exatamente para salvar a vida de vocês e a vida de muita gente. Por isso eu não tenho dúvida que foi o Senhor quem me escolheu, quem me deu o dom, que me colocou para ser conselheiro de Faraó, governador de toda a terra do Egito. Foi o Senhor quem me honrou. É interessante isso, porque esse fechamento de José não é um fechamento que a gente alcança de qualquer maneira. Na verdade, todos nós éramos para viver uma experiência muito parecida com a de José. Estamos num tempo onde muito do que nós vivemos até aqui representa esse distanciamento de planos, de projetos, de alvos que nós, ao longo de alguns anos, e principalmente do início desse ano, nos apegamos tanto. E realmente, depois de todo um tempo desse de quarentena, diante de um ambiente que ainda se mostra tão incerto, você fazer uma análise e se deparar com uma realidade ainda muito contrária ao que você esperava, é fácil você sentir um pouco daquilo que José sentiu no dia em que ele foi vendido como escravo para os egípcios, no dia que os ismaelitas passaram ali e compraram aquele jovem como escravo. Ele se sentiu bem distante. Provavelmente ele tenha tido ali seus 5 minutos pensando: Deus, será que o Senhor tem isso mesmo para mim? Será que aquele sonho era teu mesmo? Mas ainda que ele tenha tido esses momentos que são muito naturais, são muito humanos, momentos que a gente para olhar para nós mesmos e diante de situações tão adversas falar: Deus, será que foi para isso que o Senhor me chamou? Tantas coisas que o Senhor me fez acreditar, tantas coisas que o Senhor me fez sonhar, tantas coisas que o Senhor me permitiu me preparar e de repente ser obrigado a lidar com uma situação tão contrária, tão diferente do que eu esperava. Será que é isso mesmo?
Mas ainda que você tenha os seus 5 minutos de questionamento, eu te convido a ser como José. José foi um homem que, sobre todas as coisas, ele fez da visão dele sobre a promessa não uma expectativa humana, mas um posicionamento diante de Deus. E hoje eu tenho um chamado para você. Contemplar territórios de promessa pode ser algo muito ameaçador para aqueles que não entendem o que significa viver uma promessa. Mas pode ser exatamente tudo aquilo que alguém precisa diante de uma experiência madura que essa pessoa tem se disposto, tem se proposto a ter com o Senhor. Promessa é uma experiência de fato que só vai fazer sentido na vida dos maduros. Por isso, é fácil dizer para você que Deus tem promessa para todos nós, mas muito mais que isso, eu quero te convidar a amadurecer a partir e em função dessas promessas, porque ainda que você não as conheça de forma tão clara, considerando José, ele não viu o governo do Egito, ele viu situações bem figurativas, situações bem subliminares, mas que foi o suficiente para que ele se apegasse. Eu quero te chamar exatamente para essa posição, uma posição onde Deus ele chama você para amadurecer, um amadurecimento que vai ser abastecido de experiências que vão te levar a limites da tua força, que vão te fazer lidar com situações que fogem do seu controle e que, sobre todas as coisas, vão fazer você caminhar por caminhos aonde você não vai ter conhecimento algum, pelo menos dentro da perspectiva física. Mas Deus chama você, assim como Ele chamou José, para uma posição de fidelidade. Fidelidade a Deus sobre todas as coisas. Uma fidelidade que não só afirma quem é Deus na sua vida, mas quem você é diante de Deus. Há muitas promessas que Deus fez para você. E não há crise, não há pandemia, não há quarentena, não há falência, não há demissão que resistam essas promessas. Mas elas só vão fazer sentido para você se você for fiel a tudo aquilo que Deus te chama a viver e fiel a quem Ele é na sua vida e fiel a quem você entende e se reconhece como pessoa, como filho diante de Deus. Então, meus irmãos, quando você entende isso, sofrer, lutar, perseverar, são situações que passam a, muito mais do que comuns, passam a fazer parte da sua vida, porque o sofrimento não te paralisa mais. A perseverança se torna um elemento comum e a esperança um fundamento que vai sempre permear suas atitudes, suas ações e a sua disposição de suportar dia após dia. Já fechando esse devocional, quero compartilhar com vocês 3 textos. O primeiro está lá em Romanos capítulo 5, nós vamos ler, é um texto muito conhecido que faz muito sentido para aquilo que nós estamos tratando aqui. Romanos 5, versículos 3 a 5, e diz assim, também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Eu quero declarar essa realidade que Paulo descreve tão bem em Romanos, uma realidade fundamentada em fé, uma fé que é capaz de produzir perseverança, uma perseverança que aponta, que alimenta um padrão de esperança. E é isso que eu quero compartilhar com você. Você não está afastado das suas promessas. Se aproximar dessa promessa é uma questão de fé, e eu digo, momentos como esse te aproximam mais das suas promessas do que você imagina. Um outro texto está lá em Salmo de número 40, que vai trazer exatamente a certeza que a premiação dessa perseverança, dessa esperança. Salmo 40, os primeiros versículos fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor.
Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Uau! Que a certeza de que é o Senhor que vai te responder, é o Senhor que vai te encontrar no dia em que você alcançar o alvo dessa promessa. Esse dia está próximo, ela domine seu coração a partir de agora. Que essa certeza que Davi nos escreve aqui no Salmo 40 seja explicitada, seja exposta em cada atitude, em cada ação tua, nesses dias onde definitivamente Deus está nos chamando para um despertamento, uma posição ativa, uma posição bem relevante diante de cenários tão contrários ao que a gente esperava. E para terminar, para fechar esse nosso devocional, eu quero levar você agora a um texto também muito conhecido, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. E a palavra do Senhor, ela diz assim, capítulo 2, versículo 9. E ela diz assim, é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe uma certeza que tem que permear as suas ações, que tem que dominar as suas atitudes. O que Deus tem para você é algo muito exclusivo, algo que vai te levar a um padrão de satisfação que ouro e prata não são capazes de promover. Não tenho dúvida que esses são dias de superação. Superação é um produto de esperança. A esperança vivenciada, testemunhada por aqueles que aprenderam a perseverar na fé. E eu te convido a manifestar esse maravilhoso testemunho. Eu vou ficando por aqui, quero te abençoar e declarar que não foi para frustrar que Deus te chamou. Dias como esse são dias de surpresa, de graça de Deus sobre as nossas vidas, e que o Senhor te surpreenda nesses dias, em nome de Jesus. Foi um prazer, até a próxima. Shalom.